colina não tinha nome no início. Tinha coordenadas, tinha altitude, tinha uma trilha de barro que subia em zigue-zague entre afloramentos de rocha e arbustos secos, e tinha o problema que nenhum oficial de logística conseguia resolver de forma satisfatória. A munição não chegava rápido o suficiente. Outpost Vegas ficava a aproximadamente 1 quilômetro da linha principal dos Marines americanos na Coreia, em março de 1953. 1 quilômetro de terreno exposto, íngreme, na mira do inimigo. A guerra havia parado de ser guerra de avanço e se tornado guerra de posse. As colinas mudavam de mão várias vezes na mesma semana. O que mantinha uma posição não era estratégia. Era a capacidade de manter o fluxo de projéteis chegando antes do inimigo. O inverno coreano naquele ano não havia terminado. O barro na trilha congelava à noite e amolecia ao meio-dia, criando uma superfície que alternava entre pedra e pasta. Cada passo afundava diferente. Cada carga deslocava o centro de equilíbrio de forma imprevisível. Para um homem carregando 40 quilos numa inclinação de 30 graus, a trilha era um problema de física aplicada. A exaustão, para 2 homens fazendo revezamento, era sustentável, mas a batalha não esperava pelo revezamento. O fuzil antitanque sem recuo de 75 mm era a espinha dorsal da defesa de posições avançadas como o Outpost Vegas. Cada disparo consumia um projétil que pesava cerca de 11 quilos. Um Marine carregava, com esforço, 2 deles por viagem. A subida levava tempo. E quando os canhões estavam disparando no ritmo que a batalha exigia, a velocidade de consumo da munição no combate era maior do que a velocidade de reposição pelos soldados. Foi nesse intervalo entre o que a guerra pedia e o que os corpos humanos conseguiam entregar que uma égua Thoroughbred de cor castanho avermelhado entrou em cena. Ela tinha sido comprada em outubro de 1952, numa aldeia nos arredores de Seul, por $250. O vendedor era um jovem coreano chamado Kim Hook-moon. O comprador era o tenente Eric Pedersen, do pelotão de fuzis sem recuo da 5ª Divisão dos Marines. Kim precisava do dinheiro para uma prótese para a perna de sua irmã. A negociação durou pouco. A égua trocou de mundo com a mesma brusquidão com que tudo trocava de mãos naquela guerra. Os Marines a chamaram de reckless, palavra que significa imprudente, temerária, e que também soava como a versão contraída de recoilless, o tipo de fuzil que ela passaria a carregar. O nome tinha dupla lógica e os Marines apreciavam esse tipo de economia linguística. Ela não foi treinada no sentido formal. Ela foi incorporada. Aprendeu a rota de suprimento porque a percorreu dezenas de vezes com guia, descendo e subindo a mesma trilha até que o caminho estivesse gravado em algum lugar mais profundo que o instinto. Aprendeu a se abaixar quando a artilharia era muito próxima, ou assim diziam os Marines que a observavam. Aprendeu a entrar em barracas, a aceitar a ração humana, a ignorar o barulho de armas que faria qualquer animal doméstico entrar em colapso. Não por inteligência excepcional, por adaptação. A mesma adaptação que os homens ao redor dela também desenvolviam, lentamente, a um custo que nunca saía inteiramente. Os veteranos do pelotão descreveram mais tarde um detalhe que aparece em vários relatos independentes. Ela comia o que encontrava, incluindo ração de campanha, cerveja, refrigerante e qualquer coisa que os Marines largassem ao alcance. Não era capricho, era o comportamento de um animal que havia aprendido que o ambiente humano era a fonte de tudo, incluindo comida e proteção. Ela havia parado de ser cavalo de criação e se tornado outra coisa. Ainda não havia nome para essa categoria, e os Marines não precisavam de um. No inverno coreano de 1952 para 1953, ela se tornou membro funcional do pelotão. Não uma mascote, um ativo operacional. A Batalha de Outpost Vegas começou na noite de 26 de março de 1953. Forças chinesas lançaram um ataque coordenado contra 3 posições avançadas americanas. Vegas era uma delas. Uma crista com visada estratégica que nenhum dos dois lados estava disposto a ceder. O ataque foi precedido por um bombardeio de artilharia que durou horas. Quando a infantaria chinesa começou a subir, as posições avançadas americanas já operavam com reservas reduzidas. O que se seguiu foi o tipo de combate que consome munição na velocidade em que a adrenalina consome oxigênio. Os fuzis sem recuo precisavam de projéteis. Os projéteis estavam no pé da colina. A colina estava sendo bombardeada, e então Reckless começou a subir. Cada viagem, 4 ou 5 caixas de projéteis amarradas ao selim, entre 45 e 70 quilos de carga. A trilha, barro, rocha, inclinação de até 30 graus.
estilhaços de artilharia caindo em intervalos imprevisíveis, a distância, aproximadamente 800 metros de subida por viagem. O destino, a posição de disparo, onde os Marines descarregavam a munição em segundos e ela voltava. Ela aprendeu a descer e a carregar a si mesma. Não é figura de linguagem. Em determinado ponto do dia, os Marines na base carregavam os projéteis no selim e ela subia sozinha, sem guia segurando as rédeas. Chegava ao topo, era descarregada, descia, repetia. Os homens que controlavam as posições de disparo aprenderam a ouvir o som dos cascos na pedra antes de vê-la. Era a confirmação de que a munição estava chegando, e essa confirmação tinha um peso diferente das outras informações que chegavam pelo rádio naquele dia. Os registros do pelotão, mais tarde compilados pelo tenente Pedersen, indicam aproximadamente 51 viagens completas naquele dia. 51! Em cerca de 5 horas de combate ativo. Isso significa uma viagem a cada 6 minutos, incluindo o tempo de carga, subida, descarga e descida, em terreno bombardeado, com ferimentos. Porque ela foi atingida por estilhaços 2 vezes naquele dia. Uma vez no flanco esquerdo, uma vez próximo à testa, e continuou subindo. Não há como saber o que ela processava. O que se sabe é o que os Marines relataram, que ela parou brevemente quando foi atingida pela primeira vez, sacudiu a cabeça e voltou à trilha, que quando chegava ao topo ferida, os homens paravam por um instante antes de descarregar a munição, que ninguém a forçou a continuar, que ela continuou. No final do dia 26 de março de 1953, ela havia transportado uma carga equivalente a vários soldados em dezenas de viagens sob condições que haviam ferido ou matado homens treinados. A posição de Outpost Vegas se sustentou naquela noite. Os canhões não ficaram secos. O problema logístico que nenhum manual havia resolvido foi resolvido de uma forma que ninguém havia previsto. Nos meses seguintes, antes do armistício de julho de 1953, ela continuou em serviço ativo. Foi promovida a cabo pelos Marines, com cerimônia, com apresentação em forma, com a seriedade ritual que os militares reservam para os momentos que precisam durar mais do que a memória de quem estava lá. Para eles, a cerimônia não era simbólica, era o único pagamento disponível. Ela viveu em Camp Pendleton por 15 anos, teve filhotes, continuou comendo o que encontrava pela frente, incluindo, segundo múltiplos relatos de veteranos, pancakes com mel, que se tornaram uma espécie de hábito documentado com o mesmo rigor informal com que os Marines documentam tudo o que importa de verdade. As cicatrizes permaneceram visíveis no pelo até o fim. O ferimento próximo à testa deixou uma marca que os soldados mais novos da base aprendiam a reconhecer quando a viam pela primeira vez. Ela morreu em 13 de abril de 1968. Tinha 16 anos, o que é idade avançada para um thoroughbred que passou parte da vida carregando munição por terreno de guerra. Existe uma estátua dela em Virgínia. Existe seu nome em registros militares que listam patentes com a mesma seriedade com que listam humanos. Existe o número 51, que circula em livros e artigos com a força das coisas que precisam ser repetidas para que a escala do que aconteceu não se perca, mas o que fica, quando se remove o verniz das homenagens e das cerimônias, é algo mais simples e mais pesado. Uma colina, uma carga, uma trilha bombardeada e uma viagem que foi repetida até que a batalha acabasse. A colina não tinha nome no início. Depois da noite de 26 de março de 1953, tinha Outpost Vegas. Os Marines do pelotão tinham outro nome para ela. Não estava em nenhum mapa. Era o lugar onde Reckless subiu 51 vezes, e desceu, e subiu de novo, até a batalha acabar.